nossa vida hoje. Amém? Será que estamos no propósito que Deus colocou para as nossas vidas? Será que nós estamos vivendo o propósito de Deus? Será que nós estamos vivendo esse propósito que Deus escreveu para cada um de nós? Vivendo em tempos de atitude constantes, permanecer e ser assíduos são cada vez mais atitudes raras no nosso meio. Escuta isso. Viver um tempo de atitudes constantes e permanência assíduas são cada vez mais raras nos nossos dias. Tudo muda, temos a impressão que nada permanece no mesmo lugar, do mesmo jeito, nada permanece na mesma situação. Temos a impressão disso, porque as nossas atitudes, muitas vezes, são mudadas todos os dias. Por quê? Porque nós mudamos por causa das situações, nós mudamos por causa das circunstâncias, nós mudamos os nossos hábitos por causa daquilo que estamos enfrentando ou vivendo. Mas uma atitude constante, uma atitude permanente, está muito raro nas nossas vidas. E é aí que eu quero te chamar a atenção. Por que nós mudamos? Por que nós saímos do propósito? Por que nós saímos da direção de Deus? Por que nós saímos do lugar que Deus nos colocou? Por quê? Porque as situações, muitas vezes, nos levam para isso, nos obrigam a mudarmos, a sairmos daquilo que foi estabelecido por Deus. Mas a palavra do meu coração que veio hoje, Deus traz do meu coração para a tua vida, é o seguinte: o tema dessa mensagem: não saia do propósito que Deus te colocou. Você vai entender isso daqui a pouco. Fale para a pessoa que está do seu lado, fale para alguém da sua família aí. Não saia do propósito que Deus te colocou. Não saia. Ainda que as situações se modifiquem, ainda que as circunstâncias sejam transformadas, ainda assim, não saia do propósito que Deus te colocou. Tudo muda. Temos a impressão que nada permanece no mesmo lugar ou do mesmo jeito. Percebemos tudo em constantes mudanças. A todo tempo, pessoas entram e saem das nossas vidas. Situações chegam e vão embora. Circunstâncias nos apresentam, nos aparecem e elas passam. E muitas dessas situações mudam as nossas vidas e nos tiram dos propósitos que Deus nos colocou. Muitas dessas situações e circunstâncias mudam a nossa vida e mudam a nossa maneira de agir. Pessoas vêm e vão, entram e saem das nossas vidas. Situações chegam e vão embora. Ventos vêm e vão. Tempestades vêm e vão. Chuva cai e a chuva para. O sol vem, daqui a pouco chuva, daqui a pouco vento. E a tendência é mudar as nossas atitudes. A tendência é que nós somos modificados por essas situações. Mas eu quero te chamar a atenção, nesse momento, é que muitas vezes nós somos modificados pelas situações, mas não por causa que Deus quis. Não porque foi um propósito de Deus. Não que Deus queria que mudássemos. Não. Mudamos porque nos identificamos com as situações e vimos que naquele momento achamos que o melhor era não mudar.
mudamos os nossos hábitos, mudamos as nossas atitudes, mudamos os nossos procedimentos, mediante uma situação, mediante umas circunstâncias. Mudamos a nossa maneira de falar, mudamos a nossa maneira de crer, mudamos os nossos pensamentos a respeito de Deus, porque uma situação chegou, algo inesperado aconteceu, um quadro que nós não estávamos esperando, uma situação que nós não estávamos esperando aconteceu, e de repente você achou melhor mudar, você achou a melhor método naquele momento era mudar a sua maneira de agir, de lidar com aquela situação. Mas será que é isso que Deus quer? Ao mudarmos por causa de uma situação, será que não fugimos do propósito de Deus? Será que quando nós mudamos por causa de um quadro, nossas atitudes, será que não saímos do propósito de Deus? Às vezes somos obrigados a mudar por causa da situação, mas não porque foi uma vontade de Deus. E uma atitude constante, uma atitude permanente, está bem raro no nosso meio. As pessoas estão de um jeito, mediante aquilo que acontece, mudam suas vidas, mudam suas práticas, mudam suas maneiras, mudam os procedimentos, a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de pensar sobre a palavra, a maneira de acreditar sobre aquilo que Deus prometeu. Mudamos os nossos pensamentos com relação a Deus. Então, uma atitude constante está difícil. E, sem dúvida, é uma marca desse tempo presente. Pessoas inconstantes. É uma marca desse tempo que nós estamos vivendo. Uma marca das pessoas, das situações. Atitudes inconstantes. Atitudes sem permanência do mesmo. Atitudes sem perseverança. Então o que acontece? No entanto, ainda assim, estamos sujeitos a mudanças impostas pelo tempo e pelas transformações, pelas circunstâncias e pelos imprevistos que muitas vezes batem à nossa porta. E achamos melhor mudar. Mas a palavra de Deus para a nossa vida hoje é: não saia do lugar que Deus te colocou. Não saia do propósito de Deus. Independente do tempo, independente das situações, independente das pessoas. Eu vou te falar novamente. Não saia do propósito que Deus te colocou. Independente das circunstâncias, independente do tempo e independente das pessoas. Não pode. Eu não posso permitir que uma atitude de outra pessoa mude a minha atitude. De repente, uma atitude errônea, uma atitude incoerente, uma atitude inconsequente possa mudar o meu pensamento. Eu não posso permitir que a atitude do outro mude a minha atitude. A não ser que seja uma atitude boa, perfeita, algo da parte de Deus. Então, estamos vivendo num mundo muito inconstante. As pessoas inconstantes. Pessoas mudam a todo tempo, pensamentos, situações. Porém, existem aspectos da nossa vida e de nossa conduta que jamais podemos deixar sucumbir a inconstâncias. Existem alguns momentos da nossa vida que nós não podemos deixar ser mudados, ser moldados, ser modificados. Existem alguns momentos que nós precisamos permanecer firmes. Precisamos permanecer no propósito. Deus te deu uma direção. Deus chama Josué e fala: Josué, se põe de pé, o meu servo Moisés morreu. Josué capítulo 1. Meu servo Moisés morreu. Se põe de pé porque vai em direção ao Jordão. Eu tenho algo para a tua vida, eu tenho algo para a tua casa. Eu tenho uma história nova para você. Se põe de pé. E leva esse povo em direção ao Jordão. Então Deus dá uma direção a Josué. E no meio dessa trajetória,
de Josué até a terra prometida, aconteceu várias coisas. Aconteceu vários imprevistos. Várias fatalidades aconteceram. Mas Josué não saiu do propósito. E Deus falou assim, ó, vai em direção ao Jordão, Josué. Pega esse povo e caminha em direção ao Jordão. Por quê? Porque é nessa direção que minha mão estará sobre a tua vida. É nessa direção que a minha presença vai estar contigo. É nessa direção que eu vou estar te guardando. É nesse lugar que a minha mão estará prevalecendo sobre a tua vida. Josué, vai em direção ao Jordão. Deus muitas vezes nos dá uma direção. Deus muitas vezes nos coloca em direções. Deus muitas vezes nos dá o foco, nos coloca em propósito. Mas por causa das circunstâncias, nós saímos do foco, nós perdemos a percepção da direção de Deus. Por causa do problema, tiramos os olhos e focamos nas situações. Tiramos os olhos daquilo que Deus verdadeiramente ordenou a fazer. Permanecemos constantes na direção, no propósito, na vontade de Deus. E olhamos para as circunstâncias e aí mudamos os nossos hábitos. Mudamos, sem perceber, estamos mudando a nossa maneira, mudamos o nosso pensamento. Daqui a pouco está saindo palavras que não provêm dos nossos lábios. Daqui a pouco as atitudes não é mais tão santas assim. Daqui a pouco a irritação, o estresse. Daqui a pouco as palavras que não convêm começam a aparecer. As atitudes que não convêm começam a ser influenciadas pelaquela situação. E nós precisamos voltar ao centro da vontade. Nós precisamos voltar ao caminho que Deus colocou. Nós precisamos voltar à direção que Deus mandou. Não por causa da situação, mas voltar porque Deus deu uma ordem, Deus deu uma direção, Deus te colocou dentro de um propósito, Deus te colocou dentro de um projeto, Deus te colocou dentro de algo para realizar, não só na tua vida, mas através da tua vida. Quem está dizendo aqui é o Senhor. Não fuja do propósito de Deus. Não saia dos projetos de Deus. Não saia na direção que Deus te colocou. Existem aspectos que nós não podemos negociar com as situações. Existem atitudes que nós não podemos negociar com os imprevistos. Existem confissões de fé, posturas e maneira de falar que nós não podemos negociar com as situações contrárias àquilo que eu quero viver. Ainda que tudo mude e todos mudam, não podemos aceitar sair dos planos de Deus. Ainda que todas as situações que estão me cercando mudam, ainda que as pessoas mudem, ainda que as circunstâncias mudem, eu não posso aceitar sair do plano de Deus. Eu não posso permitir que essas situações me tirem do centro da vontade de Deus. Do centro da vontade do Senhor. É aí onde nós deixamos de ver a glória de Deus. Que possamos ser perseverantes naquilo que Deus colocou em nossos corações. Que nós possamos permanecer naquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu quero saudar a irmã Jane, a paz do Senhor, irmã Jane, glória a Deus, aleluia. Irmã Marisa Santos, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, irmão Fabiano, glória a Deus, aleluia. Irmã Carmen, evangelista, pastor Davi, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, irmã Jane. Está entendendo? As situações que vão acontecer para te tirar do propósito, para te tirar da vontade de Deus, para fazer você ser inconstante, para você mudar o seu pensamento, para você mudar a sua confissão. E muitas vezes essas situações conseguem mudar. E daqui a pouco estamos maldizendo o nome do Senhor. Daqui a pouco estamos falando coisas que não deve falar. Daqui a pouco o nosso coração está incrédulo. Daqui a pouco o nosso coração está descrente. Por quê? Porque permitimos que as situações mudassem nossas vidas.
e nos tirasse do centro da vontade de Deus. A irmã Maera está dizendo, se o mar se agitar, se tudo escurecer e parecer que não vão sobreviver, se o meu coração me diz que ao fim eu vou manter meus olhos firmes no Senhor, circunstâncias não alteram as promessas do Senhor, tudo contribui para o bem daqueles que para o meu bem, céus e terra vão passar, o meu Deus não falhará, aleluia. Não posso deixar que as circunstâncias me tirem do propósito. Ainda que tudo se mude, ainda que todos se modifiquem, não podemos aceitar sair da vontade de Deus. Sair dos propósitos que Deus colocou para a tua vida. A Bíblia, ela vai nos trazer alguns personagens. E eu vou te dar alguns exemplos de pessoas que saíram da vontade de Deus, do lugar que Deus colocou por causa das situações, e sofreram muito. A Bíblia diz, aquele que permanecer firme até o fim, herdará a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja nessa noite. A irmã Regina está dizendo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos para fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos para dar uma esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Aleluia. Eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Então vale a pena aguardar, vale a pena esperar, vale a pena passar e esperar o tempo certo. Eu não posso permitir que nem as pessoas e nem as circunstâncias possam mudar a minha vida, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir com relação a Deus, com relação àquilo que eu acredito. Então, independente das circunstâncias, eu vou permanecer firme, porque Deus me deu uma direção. Independente das pessoas entrando e saindo da minha vida, eu vou permanecer no propósito que Deus colocou. Independente das fatalidades que possam vir em direção à minha casa ou à minha família, eu vou permanecer firme, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Então, não seja uma pessoa inconstante. Não seja uma pessoa que deixa ser mudada por situações e por pessoas. Não permita que as fatalidades possam mudar o seu pensamento com relação à situação, a pessoas e a Deus. Mantenha firme. Quero saudar a irmã Adriana Araújo, paz do Senhor, minha irmã. Glória a Deus. Bom saber que a irmã está aí conosco. Mantenha-se firme no propósito, porque há um plano de Deus. Eu vou falar novamente. Não saia do projeto que Deus te colocou. Não saia. Deus está falando com pessoas aqui. Não saia do plano que Deus te colocou. A Bíblia relata alguns exemplos de pessoas que saíram do propósito de Deus e viveram tempos difíceis, piores do que as circunstâncias que lhes chegaram, que sobreveio a eles. Porque saíram da vontade, saíram do plano de Deus. Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 8 e 9. Gênesis 3, 8 e 9. Vamos falar de Adão. Diz assim: então, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia,
Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão, e disse ele: onde estás? Só para reflexão. Deus, todos os dias, ia conversar com Adão. Todos os dias. E Adão, um dia desse, transgride. Adão sai da vontade de Deus e transgride. Desobedece a Deus e transgride. E no dia seguinte, Deus vai conversar com Adão novamente. Adão. E a Bíblia diz que Adão se escondeu. Adão e sua mulher se escondeu de Deus. E Deus está dizendo: aonde estás? Ou seja, a ordem de Deus. Adão saiu da presença de Deus e transgrediu a ordem de Deus. E ele sai do lugar onde encontrava-se com Deus. Escuta só, as situações mudou a vida de Adão. Então Deus está dizendo: Adão, aonde você está? Deus vai no jardim encontrar com Adão e não encontra Adão lá. Adão está escondido por causa da situação. Adão muda a sua vida, a sua atitude por causa da situação que ele transgrediu. Aí Deus está dizendo: aonde você está? Em outras palavras, Adão, por que você não está aqui no lugar que eu te coloquei? Adão, por que você não está aqui no lugar onde nós nos encontramos todos os dias? Por quê? Em outras palavras, Adão, por que você saiu do lugar que sempre nos encontramos? Por que você saiu do lugar que era marcado pelo nosso encontro? Por quê? Aí está um dos exemplos, quando nós saímos do propósito de Deus por causa das situações. E desobedecemos a palavra de Deus e sofremos danos por não estar mais no lugar que Deus colocou, por não estar mais no propósito que Deus colocou, por não estar mais na direção que Deus colocou. Mudamos a confissão, mudamos as atitudes, mudamos os procedimentos. Em outras palavras, Deus está dizendo: Adão, por que você não está no lugar de encontro todos os dias que nós nos encontramos? Deus chega lá: Adão, aonde tu estás? Tu não estás mais aqui, Adão. Nós nos encontrávamos aqui. De repente, aconteceu algo na tua vida que Deus está dizendo: meu filho, aonde você está? Tu não está mais aqui no lugar que nós sempre nos encontramos, em oração. Você não está mais no lugar que nós sempre nos encontramos quando você estava adorando. Você não está mais aqui no lugar onde nós sempre nos encontramos quando você estava lendo a palavra. Você deixou, aonde você está, que você deixou de fazer por causa das situações, e mudou os seus hábitos com Deus. E Deus está dizendo: meu filho, minha filha, aonde você estás? Porque nós sempre nos encontramos no final da tarde. Você estava adorando, você estava louvando, você estava bendizendo, você estava comigo em oração. Aonde você está? Que você não está mais aqui. Cadê você, meu filho? Cadê você, minha filha? Aonde você está? Ao invés de Deus chamar Adão, por que você não está aqui? Deus está chamando: Maiara, por que você não está aqui? No lugar que eu te coloquei. Patrícia, por que você não está aqui em oração? No lugar que nós sempre nos encontramos. Lídia, Adriana, por que você não está aqui no lugar que eu te coloquei? Fabiano, por que você não está aqui no lugar que sempre nos encontramos? Por quê? Por que você não está no lugar de encontro? Adão fugiu, foi se esconder. E Deus está dizendo: Adão, você não está aqui por quê?
Por que você não está no lugar que sempre foi separado, aquele tempo? Irmão, existe um tempo que nós acostumamos com Deus, em oração, em clamor, em jejum, em busca, em adoração. E por causa das situações, mudamos os nossos hábitos e de repente Deus está dizendo: por que você saiu do propósito? Por que você mudou o caminho? Por que você saiu? Por quê? As situações são mais importantes que a minha presença. As situações, as circunstâncias é mais importante que a minha presença, que você está dando mais lugar às situações do que a minha presença. Volte para o joelho do lugar que Deus te colocou. Volte para o joelho em oração no lugar que Deus sempre encontrou contigo. Volte para o lugar de adoração que Deus sempre encontrou contigo. Volte para o lugar, sabe, de clamor, de súplica pelas vidas, pelas pessoas. Volte para lá, porque é o lugar que Deus encontrou contigo. Deus está sentindo a tua falta lá. Aleluia. Deus está sentindo a tua falta lá. Deixou as situações tirar você do lugar que Deus te colocou. E Deus está dizendo: cadê você que não me adora mais? Cadê você que não me louva mais? Cadê você que não dobra mais os joelhos? Cadê você que não lê mais a palavra? Cadê você? Cadê você? Estou sentindo a tua falta, cadê? Nós tínhamos um encontro marcado. A pergunta do Senhor: aonde tu estás, Adão? Por que você não está aqui no lugar de encontro? Por que você não está aqui no lugar que sempre nos encontramos? Por quê? Porque deixamos as situações mudar os nossos hábitos e nos tirar do centro da vontade de Deus. E Deus está nos requerendo hoje. Você precisa voltar para o lugar. Você precisa voltar para o lugar de encontro. Você precisa voltar para o lugar de encontro com Deus. Você sabe aonde você encontrava com Deus? Irmã Regiane está dizendo: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Aleluia. Outro personagem que me chama muito a atenção: o profeta Jonas. Jonas foi chamado para ir para pregar em Nínive. Jonas vai ser chamado por Deus numa tarefa para ir para Nínive. Porém, o profeta se dispõe a ir em direção a Tarsis, a sair do propósito para ir para Tarsis. E como consequência de não estar na direção que Deus mandou, ele vai no último estágio de sua vida e vai levando outras pessoas a sofrerem por causa de uma decisão contrária à vontade de Deus. Fugir dos propósitos de Deus. Deus vai para Nínive, pregar em Nínive. Ele vai para Tarsis. Isso acontece conosco. Deus nos dá uma direção. E com medo
de fazer aquilo que realmente Deus mandou, vamos em direção contrária àquilo que foi ordenado por Deus na nossa vida. As consequências são terríveis. A irmã Maiara está dizendo assim: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para humilhar e te tentar para saber que estava no teu coração e guardaria os seus mandamentos ou não. Deuteronômio 8:2. Irmã Rosi está dizendo assim: sou barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Então Jonas vai em direção contrária à vontade de Deus. E as consequências são terríveis. Às vezes não só sofremos, mas também fazemos outras pessoas que estão conosco sofrer. Quando Jonas entra no navio em direção a Tarse, o navio quase afundou e colocou a vida de todos os tripulantes daquele navio em risco. Arriscou a vida de todos que estavam ali por causa de Jonas. Quase que todos morreram por causa de Jonas. O que eu aprendo com isso? Quando nós saímos da direção que Deus colocou, não só sofremos as consequências terríveis, mas também levamos outras pessoas que estão conosco a sofrer também. Colocando a vida de outras pessoas que estão no mesmo barco com a gente, sofrer, em risco, acolher as consequências que eram somente para nós, por nós desobedecermos à vontade de Deus e colocamos a vida de outras pessoas também em risco. Pensa nisso. Pensa nisso. De repente, pessoas da tua casa, a sua família, alguém que é bem próximo de você, está sofrendo juntamente contigo. Por quê? Porque você é o pilar da casa. Você é o alicerce dessa família. Você é a coluna dessa casa. As pessoas têm você. Escuta isso, uma palavra para a tua vida. As pessoas têm você como exemplo. Deus tem você nessa casa como exemplo. Deus está falando com pessoas aqui. Eu te tenho nessa casa como exemplo, como coluna, como sustentabilidade para essa família, como sustentação para essa casa. Eu tenho você como sustentação para essa família, como coluna nesse lugar. Então seja coluna. Não seja um obstáculo ou um veículo de provação para as pessoas que estão do teu lado. Seja coluna. Seja vida. Em obedecer à vontade de Deus, seja vida. Porque tem pessoas do teu lado que dependem do susteio que você é dentro dessa casa. Tem pessoas que estão do seu lado que dependem da sua oração, do seu clamor, dos seus joelhos dobrados, do seu louvor. E elas permanecerão de pé enquanto você estiver de pé. Então seja coluna hoje, em nome de Jesus. Seja coluna onde você estiver. Seja uma atalaia de Deus. Seja o atalaia do Senhor. Não seja pedra de tropeço, seja coluna de sustentação, de alicerce. Seja o ombro amigo. Seja a mão acolhedora. Seja o ombro amigo, seja a mão acolhedora. Seja a coluna de sustentação da oração, do jejum, do clamor, do louvor, da adoração. Seja você aí. Não fuja do propósito. Não leve outras pessoas a sofrer por causa da sua desobediência. Aleluia. Deus está falando com pessoas aqui.
Outro personagem que dá as costas para Deus por causa das situações. Marta e Maria. Ou melhor, somente Marta. Mas a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 10, versículos de 41 e 42. Lucas 10, 41 e 42. Vamos lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 10. Lucas 10, versículo 41 e 42. E respondendo Jesus, disse-lhes: Marta, Marta, andas ansiosas e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, versículo 41 e 42. Ou seja, às vezes permitimos que as situações e as circunstâncias mudem a nossa vida e nos tire da direção de Deus, nos tirem do propósito de Deus. Uma atitude inconstante, uma atitude de não permanência, mediante a situação que nós estamos vivendo, mudamos a nossa maneira de agir, as nossas atitudes, os nossos procedimentos, mudamos a nossa postura, mudamos o nosso pensamento com relação a Deus, a sua palavra, por causa de uma situação. Então, não saia do propósito que Deus te colocou por causa de circunstâncias, por causa de situações, por causa de pessoas. Pessoas vão entrar e sair nas nossas vidas. Situações vão vir e vão embora nas nossas vidas. Ventos vão vir e vão embora nas nossas vidas. Mas nós precisamos permanecer constantes, firmes. Porque Deus tem um propósito. Porque quem nos colocou, quem permitiu foi Deus. Estamos certos de que estamos na direção que Deus mandou, então vamos continuar firmes, independente do vento, independente do grau da tempestade. Vamos continuar firmes e constantes. Nós falamos de Adão, nós falamos de Jonas, agora estamos falando de Marta. E o Senhor diz: Marta, anda preocupadas, andas ansiosas, anda certa dos seus afazeres, os seus pensamentos estão voltados para aquilo que você acha, para aquilo que você acredita, para aquilo que você acha que é o melhor. Porém, a Maria escolheu a melhor parte. E não será tirado a melhor parte de Maria. Então, escolha a presença de Deus. Escolha a presença do Pai. Escolha estar no lugar que Deus te colocou. E persevere. Mediante as situações, tiramos os olhos do foco, tiramos os olhos do projeto de Deus e vamos voltar os nossos olhos para aquilo que está ao nosso redor. Marta, que está completamente envolvida com seus afazeres, diferente de sua irmã Maria. Marta desprezou a presença de Deus. Olha, Marta despreza a presença de Jesus na sua casa. Marta despreza a presença do Pai por causa das situações. É isso que acontece.